Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Heidelbergcast. Pastor Léo aqui, com o presbítero Marcelo. Tudo bom, pessoal? Hoje vamos falar aqui de um assunto importante, continuação daquilo que a gente começou a ver de uma maneira mais geral, Sobre sacramentos. que eram os sacramentos, né? A maneira pela qual o Espírito fortalece a nossa fé, obviamente para aqueles que já têm fé. Isso. E hoje falar especificamente sobre o batismo. Começar, né? Porque vão ser dois podcasts sobre Dois batismo. podcasts e 2 sobre Santa Ceia. Isso. Tá? Daí você já vê a importância disso para o catecismo, né? Separar ali 2 domingos para falar de um sacramento, 2 para falar de outro sacramento, mostra como entender isso é importante para a sua própria fé, né? Compreender isso é muito aí, importante. Pedro, sem ler a pergunta, né? Isso já fica até uma autocrítica pra gente, porque a gente fala muito pouco desse assunto. Sem dúvida. Quer dizer, a gente vai olhar para a nossa própria igreja, pretendendo do Jockey, né? A gente fala muito pouco. Graças a Deus a gente tem batizado muitas crianças. Próximo podcast, tá? Nem sei. Tá? Aí a gente sempre naquele momento a gente vai falando em tudo e tal. Mas eu não lembro, por exemplo, um último estudo que eu mesmo tenha dado. Que Não é EBD sobre isso. Sobre batismo. Vamos falar sobre batismo. O que é, o que significa. Acaba que a gente tangencia um pouco esse ponto, sabe onde? Na classe de Catecúmenos. catecúmenos. Exato. Mas há muitas perguntas a respeito disso. Mas mais do que ter pergunta, o proveito de entender com profundidade isso. A gente tem que lembrar que Heidelberg, como a gente falou lá atrás, né, era um catecismo para ajudar pregadores no seu sermão de domingo. Exato. Então, ou seja, aquilo ali era um pregador. Rapaz, eu vou pregar hoje sobre o quê? Eu vou pregar 2 domingos sobre o batismo, sabe? Então, é isso mesmo. Então isso já fica até a mesma autocrítica. Autocrítica para nós. E a crítica pra gente mesmo de ver desse assunto. E a sugestão para você, né, que tá escutando, que é pastor de igreja, ou que não é pastor, fale sobre o batismo. Pastor, vá lá, né, fala um pouco mais sobre o batismo, porque Catecismo de Heidelberg considera muito importante, né? A Bíblia considera como muito importante. Então a gente tem que aprender, porque isso é importante demais, é instrumento de fortalecimento de fé. Mas antes até da pergunta, deixa eu trazer um ponto que a nosso favor, né? Nas Santas Ceias, lá da Igreja Presbiteriana do Jockey, por exemplo, né? Sempre a palavra dada, não só o ato de distribuir o pão e o vinho. E sempre que essa palavra dada, um aspecto desse prisma chamado Santa Ceia, ele é evocado de uma maneira diferente. A gente vê a riqueza e a profundidade do sacramento que nós vamos falar nos próximos dias do Senhor. Então, sim, eu acho que a gente tem que falar muito mais, até de uma maneira sistemática, porque os temas são profundos, mas graças a Deus, né, que a gente tem lembrado no ato de Santa Ceia, ali no primeiro domingo do mês, né, o quão profundo esse assunto é. Com certeza. Vamos lá. Presbítero, na pergunta então, 69, a pergunta é assim: como o santo batismo lhe faz saber e lhe assegura que o único sacrifício de Cristo na cruz lhe beneficia? A resposta é a seguinte: do seguinte modo, Cristo instituiu este lavar exterior e deu com ele a promessa de que, tão certo quanto a água remove a sujeira do corpo, assim também o seu sangue e espírito removem a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Vai ser arrepiante, né? É incrível, né? Aqui, o Norte aqui tinha que dar 2h30 para a gente falar sobre isso, né? Pergunta 70. O que significa ser lavado com sangue e espírito de Cristo? Ser lavado com o sangue de Cristo significa receber de Deus o perdão de pecados, por meio da graça, por causa do sangue de Cristo derramado por nós em seu sacrifício na cruz. Ser lavado com seu Espírito significa ser renovado pelo Espírito Santo e santificado para sermos membros de Cristo, para que morramos mais e mais para o pecado e vivamos uma vida santa e irrepreensível. E, por fim, pergunta 71, onde Cristo prometeu que nos lavaria com seu sangue e espírito, tão certo quanto somos lavados com a água do batismo? A resposta é, na instituição do batismo ele afirma, onde ele afirma, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está em Mateus 28:19. E também, né, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16:16. Essa promessa se repete onde a Escritura chama o batismo de lavar, regenerador e de purificação dos pecados, em Tito 3:5 e em Atos 22:16.
Bertoldo, antes de a gente começar a discutir, deixa eu fazer uma pergunta, né? Lembrando, Marcelo, neurologista, tu já atendeu, ou conversando com alguém, algum caso de uma pessoa que ela sempre se sentia suja, que tinha que tomar muito banho, que ela sempre já estava suja, entendeu? E tinha que tomar muitos banhos por dia. Tu já conversou, já atendeu um caso assim? Já por uma razão. Porque há uma interseção muito grande, né? Entre a neurologia e a psiquiatria. Sim. E tem muitos pacientes psiquiátricos, né? Que procuram a gente. Então, o caso de uma paciente, né? Que depois recebeu até o diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia, né? Que ela só andava de toalha dentro de casa. Porque ela ia tomar banho várias vezes por se achar suja o tempo todo. Então, ela se olhava, achava suja, ia pro banheiro, banhava, voltava, continuava de toalha. Isso a gente já viu, sim. Caso. Eu tive um gabinete só, na minha história de quase 20 anos de pastor, que a pessoa se sentia suja o tempo todo. Aí ela se esfregava com sabonete até, às vezes até se cortar. Não, ela não queria se cortar, entendeu? O problema não era a automutilação. Mas ela se esfregava com tanta força que ralava, sabe? Ficava vermelho. Esse é uma manifestação, neurologicamente falando, de toque. Toque. Né? Do toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E algumas pessoas têm isso em relação à limpeza. Casos mais simples do que esse que eu falei, Exato. que você falou, também já vi a nível de toque. Né? Mas tem gente que vê assim em relação à sua alma. Exato. É por isso que eu estou tentando fazer o contraponto, né? Porque a gente vê casos assim. Não é habitual, não é corriqueiro, mas a gente tem. Agora, se a gente for levar isso para questão de alma, aí é o tempo todo. Aí eu tinha outra ponta. Então, só para pegar nesse contexto, desse exemplo, mas não tirar a frase de contexto, aí a igreja toda tem toque. Um toque ao mal. Exatamente. Tem toque. Ou seja, rapaz, eu não estou bem. E aí, e o que me quebra, e aí a gente vê como é o nosso problema do entendimento da salvação. É por isso que, na pergunta passada, o catecismo faz muita ênfase assim, é a graça de Cristo, é isso, é Ele. Porque, no fim, toda vez que a gente se sente sujo, a gente vai fazer a pergunta, que é o texto que eu estou na cabeça, que eu vou pregar amanhã, domingo, considerando a perspectiva dessa gravação, que é o jovem rico. O que eu tenho que fazer? Então, a pergunta sempre é assim, pastor, eu estou me sentindo sujo, imundo, eu estou me sentindo pecado. O que eu tenho que fazer? Aí Heidelberg, quando vai dizer assim, o que significa ser lavado com... Desculpa. Como o santo batismo lhe faz assegurar que o sacrifício de Cristo lhe beneficia. Então, a própria pergunta já aponta, meu amigo, aquele batismo aponta para uma realidade muito maior. E definitiva. Exato. Sabe? Então, é fantástico para que você tenha essa perspectiva que aquele evento que aconteceu na sua vida não foi um mero ritual, não foi um mero rito de passagem. Pronto, agora eu posso participar Às vezes as pessoas veem o batismo como... Quando é que eu posso fazer parte da Santa Ceia? Se há um rito de passagem para eu poder participar. Não, aquele rito aponta para o fato de que o sangue de Cristo foi derramado por você e que aquele sangue lavou você de todos os seus pecados. E aí... Tem uma ponta, deixa eu abrir uma parênteses aqui, porque além de lembrar do que Cristo fez de uma vez por todas, aquele sangue que foi derramado por você, o catecismo deixa claro aqui que há um processo que continua acontecendo pelo Espírito na vida do crente, que é um lavar. É o que é a próxima pergunta. E ele já fala aqui, inclusive, na resposta, reverendo, aqui da pergunta 19, vai dizer assim, ó. Veja como é que ele diz, ó. Cristo instituiu esse lavar exterior e deu com ele a promessa de que, tão certo quanto a água remove a sujeira do corpo, assim também o seu sangue e espírito remove a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. E na próxima pergunta, como você disse, ele vai dizer como é que o sangue garante isso passado, mas o espírito faz isso hoje. Então, o batismo, ele tem implicação para você lembrar da obra de Cristo, para você, o que ele fez definitivamente, e como o espírito continua a lavar você. Então, por isso que essa sensação de impureza de alma, para o verdadeiro crente, ela tem que ser repensada sobre o batismo, que uma vez ele fez. Marcelo, eu estava pensando isso nesse dia, já pensando que a gente estava estudar aqui, né, conversar aqui, e aí foi eu indo para o mercado comprar pão. Aí eu estava pensando assim, rapaz, é muito fácil a gente falar de uma forma errada, uma pessoa entender assim, digo, rapaz, se todos os meus pecados futuros foram perdoados, então aí que eu vou dar razão para o perdão mesmo. E obviamente, se você pensa assim, se arrependa. Na verdade, repense o seu cristianismo. Isso não é pensamento de um crente, não. Aí eu, na hora, disse assim, rapaz, o pensamento correto é outro. Digo, rapaz, olha como o sangue de Cristo
é poderoso. Que ele vai, meu amigo, eu ainda vou cometer muito pecado. Infelizmente, eu ainda vou cometer muito pecado. Ainda vou, se eu viver por, sei lá, vou pegar a idade da minha avó, se eu viver por 94 anos, eu ainda vou pecar demais. Mas o sangue de Cristo é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que já perdoa os meus pecados, eu vivendo até os 100 anos de idade. Assim, Marcelo, é constrangedor pra gente isso. Dizer assim, rapaz, olha como o meu Salvador é poderoso, olha como o que ele fez é final, lindo, incrível, mas ainda assim eu ainda penso o que é que eu tenho que fazer. Sabe, uma expressão do catecismo que aponta para esse poder, e o catecismo é muito feliz, como sempre tem sido. Sim. Ele diz assim, como que o único sacrifício de Cristo... Uma vez só. Veja como é que a pergunta é construída. Ele diz assim, olha, É, ele assegura que o único sacrifício de Cristo na cruz lhe beneficia, né? Ou seja, ele vai trazer assim, por isso que o batismo também é único. sim. Um só. Você não Um só precisa Senhor, um ficar só. se rebatizando. Como Cristo não precisou fazer múltiplos sacrifícios. Como o sacrifício dele, como diz o autor Hebreus, é de uma vez por todas. Por isso o único batismo, ele vai lembrar o quê? Caramba, de uma vez por todas. O que Cristo fez. E que esse ato está simbolizando aqui para mim, né? Do batismo. É suficiente para minha salvação. Eu posso confiar nisso para sempre, né? E no próprio processo de luta contra o pecado, porque o crente pensa assim, né? Em vez de ser liberal para o pecado, ele pensa na luta dele pelo pecado, existe alguém que está regenerando, digamos, não regenerando, desculpa, o santificando, regenerando foi de uma vez por todas, mas o santificando, que é o Santo Espírito, né? O lavando, digamos assim, né? Das suas impurezas, que é a palavra que o catecismo usa aqui, né, Reverendo? Então, só para deixar isso claro, de que justamente o catecismo, o batismo, o santo batismo, vai ter esse aspecto de como foi só um sacrifício, um só batismo, para que a gente lembre, olhando para trás. Então, hoje no crente, o batismo ele vai ter um efeito de memória. Ele não vai se submeter a novos batismos, tá? Mas, olha, se eu tiver algum dia de dúvida, então, como a gente gosta muito de falar sobre isso, né? E até para um parênteses aqui no meu podcast, Marcelo, a gente deve até gravar alguns podcasts mais à frente sobre outros assuntos que não Heidelberg. E uma coisa que a gente deve conversar muito é sobre o individualismo expressivo que a gente gosta de citar. Sim, lá do Carl Truman, Charles Taylor, e por aí vai. E aí é justamente isso, porque hoje para o homem moderno, a luta do cara é como o caso da mulher. Efetivamente, se você pegasse lá um germômetro e ia dizer assim, meu amigo, você tá limpa. Ó aqui, não tem um germe em você. Mas ela ia apelar para o quê? Mas eu não me sinto assim. Não me sinto assim. Ela ia olhar para aquele papel, ia olhar para aquele telescópio e dizer, mas eu não me sinto assim, então eu tenho que tomar mais banho, sabe? E aí o que eu gosto justamente do fato do batismo ser um selo sensível é de que não importa o que eu sinto, os meus pecados foram perdoados pelo meu Senhor, sabe? É até uma maneira, então o batismo que aconteceu é um instrumento hoje para sua própria santificação, para quando o dia que você tiver assim, rapaz, eu não me sinto assim, lembre-se, você foi lavado no batismo pelo nosso Senhor. Sabe? Um dia lá atrás, uma água caiu sobre sua cabeça, tenha sido por aspersão, ou seja, por imersão, né? Você passou por aquele sacramento, né? Por aquele momento que te lembrou de algo profundo, não naquele momento apenas, né? Mas deve servir como ponto de lembrança para frente. E como selo, mais uma vez, não só lembrança, mas como aquela água esteve sobre mim, aspersão, imersão, com um selo. Um selo de que a obra de Cristo se aplicou a mim. Só pode ser batizado quem creu. Quem crê e for batizado. Calma, tem um batismo infantil. Calma, não, e aí calma. Vamos definir os termos, para quem não sabe. O que é aspersão e imersão? A aspersão é o fato de a água vir sobre a sua cabeça. Por exemplo, você pegar ali um baldezinho de água ali, né? Um instrumentozinho ali de água, e você pegar com a mão e colocar sobre a cabeça, por exemplo, né? Jogar água sobre, seria aspergir. E imersão seria você entrar num rio, por exemplo, ou numa piscina, por exemplo,
e mergulhar completamente dentro da água, né? Pronto. Que é a maneira pela qual os nossos irmãos batistas e assembleanos entendem que é a forma correta, né? Isso. Do batismo, Os né? luteranos, eu acho que os congregacionais ainda, os presbiterianos, entendem que o batismo é por aspersão. Tá? Então, sem entrar muito no tema e na polêmica aqui, nós entendemos dessa forma por entender um aspecto até de continuidade dos selos da antiga aliança. Então, se você pegar isso do 24, por exemplo, você vai ver que o sangue da aliança foi aspergido sobre o povo. Tá? No Novo Testamento, você vai ver quando Ananias foi chamado para batizar Paulo se levantou para ser batizado dentro de casa. Então, você pode acreditar que tinha uma jacuzzi lá, mas não é o nosso caso. Então, a gente nem quer, parêntese, eu acho muito interessante o Michael Horton, na sistemática dele, né, Sistemática para Peregrinos no Caminho, ele diz exatamente isso, de que a gente foca muito na forma, às vezes, total, e não em tudo isso que a gente está discutindo. Então, a gente só está trazendo isso aqui à tona para que nós, presbiterianos, entendemos que a forma de batizar é por aspersão, mas, ao mesmo tempo, que nós reconhecemos a validade do batismo por imersão. Então, ou seja, se uma pessoa vem da Assembleia de Deus, vem da Igreja Batista, para a nossa igreja, ela não é rebatizada. Sim. E aí, presbítero... E quando vem de igrejas neopentecostais, sim, exatamente porque o conteúdo disso... Pronto. Aí você entrou no ponto, exatamente, que é o quê? Mas peraí, pastor, presbítero. No podcast passado, vocês disseram que não há rebatismo, então por que vocês rebatizam católicos? Esse é o ponto. Então, uma maneira simples que eu tento explicar é, o que aconteceu ali não foi o batismo. Tem forma de batismo, parece batismo, tem água. Mas não é. Não é. É outra coisa. Eles chamam de batismo. Seria mais ou menos se eu tivesse um relógio falsificado de qualquer marca. Se eu tivesse um Rolex falsificado aqui. Então ele vai ter a forma de um Rolex, ele vai ter a marca de um Rolex. Talvez ele até tenha os materiais preciosos de um Rolex. Mas não é. Mas não é. Entendeu? Então, por isso que a gente não fala que rebatiza. Uhum. A gente fala que a gente batiza. Isso. Só para ficar bem claro aqui esse ponto. Perfeito, perfeito. E é muito importante aí para que o irmão, por exemplo, tenha dúvida ao chegar, né, numa igreja reformada, por exemplo, que venha dessas igrejas. Muitos têm, né? Sim. Mas por que eu tenho que rebatizar de novo? Porque traz esse conceito superficial do que é o batismo. Exatamente. Enquanto é o conceito muito mais do que a forma, né, que tem que ser priorizado e trazido aqui à tona, né? E aqui na pergunta 71 ele vai dizer que onde é que Cristo prometeu que nos lavaria com seu sangue e Espírito tão certo como são lavados com a água do batismo? Ele dá alguns exemplos, né? Sim. Então, traz de novo aquele conceito que a gente trouxe também no podcast passado. Altitude por Cristo em vida. Sim. Ele fez isso, por exemplo, aqui em Mateus 28:19, quando ele diz, ide, portanto, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Já deixa claro também exatamente que o batismo é trinitariano, né? Ou seja, o próprio batismo lembra de um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Perfeito, né? E mostrando como esse mesmo conceito ele vai se repetir em Atos dos Apóstolos, lá em Tito, né? Mostrando exatamente a importância do tema, não só para Cristo, mas em todo o contexto neotestamentário também, trazendo, né, já conceitos também, né, de aliança, de símbolo, né, do Antigo Testamento. Agora, presbítero, para a gente entrar aqui numa seara que talvez seja um pouco mais polêmica, porque veja que na pergunta 70, quando ele vai dizer assim, o que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo, então veja que há uma separação. Tanto é que a própria resposta é separada. Então, sangue, meus pecados foram perdoados, sacrifício na cruz. Ok. Aí, agora vou enfatizar a segunda parte da pergunta. Da resposta, perdão. Ser lavado com o seu Espírito significa o quê? Ser renovado pelo Espírito, santificado, para sermos membros de Cristo, para que morramos mais e mais para o pecado e vivamos uma vida santa e irrepreensível. Então, veja. Santificação. Mas o meu ponto para pegar, assim, então, presbítero, pastor, isso aqui está falando do batismo com o Espírito Santo da Igreja Pentecostal, onde que eu quero chegar? Ou seja, está falando então disso, está falando então de ou como falava Martin Lloyd Jones, o segundo batismo, de uma segunda unção. De uma segunda unção. Aí eu vou responder e a gente vai daqui. Tá. O meu entendimento, sabe, Marcelo, não sei se você concorda comigo, é que o ponto de Heidelberg é mostrar que o batismo ele tem uma realidade espiritual direta com o Espírito, mas que
isso aqui que é dito não se aplica a uma ideia de um segundo batismo, de uma segunda unção, de nada desse aspecto. É para mostrar ao crente que o batismo ele não é estritamente um rito mecânico, mas tem um aspecto espiritual e que aquilo ali, aquele entendimento do que aconteceu, vai estar aplicando, selando isso a cada dia na vida de uma pessoa. Então não é o caso do cara ler aqui Heidelberg e dizer assim, Heidelberg defende um segundo batismo, o Espírito Santo, uma nova experiência, eu estar buscando isso, mas como aquele um só batismo, assim como é um só sacrifício de um só Senhor, vai estar sendo usado como instrumento de vivificação constante da minha vida e de mortificação do meu pecado. Exato. Veja, da mesma maneira que, mal comparando mais uma vez, né? A Santa Ceia tem um aspecto de repetição, de lembrança e do trabalhar. Aqui há um aspecto de continuidade do ato do batismo. Sim. Que é operado pelo Espírito. Então o Espírito, ele lembra no ato do batismo o que Cristo fez e deve nos lembrar do que Cristo fez sempre. Ele tem esse ato de lembrar, mas ele nos deixa, o Espírito nos deixa cada vez mais parecido com Cristo, com esse lavar que ele faz, né? Que foi simbolizado lá também no passado, através do batismo externo, que nós continuamos sendo lavados pelo Espírito, ou seja, santificados pelo Espírito para parecer mais com esse Salvador, né? Que nos salvou e deu a vida por nós. Então aqui, Reverendo Leonardo, sim, é exatamente da maneira como eu penso, né? Não há uma segunda unção do Espírito, ou um segundo batismo, ou assim chamado batismo com o Espírito Santo, como creem os nossos irmãos pentecostais, não. Mas o batismo que o Espírito Santo traz como aplicação daquilo que Cristo fez, né? Ele também vai mostrar e vai lembrar de que o Espírito Santo continuará a trabalhar em nós, para que nós sejamos cada vez mais puros, purificados e parecidos com o nosso Salvador. E aí, presbítero, eu estava me lembrando aqui, né, quando na pergunta 71 que você leu os textos bíblicos, eles falam assim, quem crê e for batizado será salvo. E aí você soma com o texto anterior, ou seja, que o próprio Cristo instrui, vá lá e faça isso. Aí Marcos, quem crê e for batizado. E aí, para mim, sempre mexe muito comigo esse próprio aspecto da segurança. Né? Aí no último sermão que eu preguei lá na igreja, né, estudando o texto, até citei, que é como Spurgeon vai dizer, né, quem é que garante nossa justificação? Aquele que diz, eu porém vos digo. Ou seja, quando Cristo entra na narração da história, você, eu porém vos digo, que um deve ser justificado, não o outro. Então, quando a gente olha para tudo isso, e o próprio Cristo assegura isso por nós, o que eu espero é que você nem simplesmente ame mais a Cristo. Isso aí você podia aplicar de tantas formas em qualquer parte da Bíblia. Mas, assim, que todo dia da sua vida você diz assim, rapaz, o que Cristo fez por mim é suficiente. E até que isso seja até uma maneira que você diz assim, rapaz, se Cristo é suficiente para mim, tudo aquilo que ele fez, olha o que eu tenho, olha o que eu sou, olha o que aconteceu comigo, olha o que me foi perdoado, olha o quanto tanto já foi e será. E aí até para a pessoa que é assim, por que meu coração não está satisfeito nisso? Então, o seu próprio batismo vai funcionar como até um elemento, aí sim eu vou dizer, espiritual. Diz assim, rapaz, porque eu que fui batizado, que eu sou uma nova criação, que estou limpo, eu que tenho acesso ao meu Pai, por causa de Cristo. Por que eu ainda estou triste, cabisbaixo? Ou fazer a pergunta do Salmo 42, porque minha alma está abatida, minha alma, sabe? Então, só que, e aí é que onde eu quero chegar no ponto. Não é que o batismo vai deixar o cara deprimido, mas o contrário. Ele vai ser, rapaz, eu posso estar abatido porque meu pai morreu, porque eu perdi isso, porque não sei o quê. Não. Mas olha o que Cristo conquistou por mim. Então, como o salmista vai dizer, espere em Deus, que eu ainda o louvarei. A suficiência de Cristo, simbolizada tão enfaticamente no batismo, deveria aumentar nosso senso de dependência e de segurança. Dependência dele e de segurança nele. Né? Ou seja, confiar menos em nós. Sim. Confiar menos em nós. E uma das coisas que me chama muita atenção quando eu vejo uma criança sendo batizada, quando eu vejo um adulto professando a fé e sendo batizado, né? Sabe o que me chama muita atenção? A gente que está ali sentado no banco,
Você que está ministrando, né? Ou às vezes você está do meu lado. Às vezes está ali do lado, enfim, olhando ali, né? Segurando ali a água para o batismo. É incrível, né? Num mundo tão secularizado, né? Em que as pessoas estão aí. Deus continua operando salvação hoje. Para mim, nunca é uma cena comum. Nunca Deus me emociona todas as vezes, né? Então, e deve emocionar, no melhor sentido da palavra, a igreja. Olhar e dizer assim, Deus opera hoje. Deus tem compromisso com famílias, com seu povo hoje. Deus tem, nós vamos falar isso no próximo podcast, tem compromisso com a descendência do seu povo hoje. Isso. Né? Então... E Deus transforma pessoas hoje. Que ali nasce uma nova pessoa. Nasce uma nova pessoa. Num mundo tão ruim e tal, ali levanta-se uma nova pessoa lavada. O evangelho é uma teoria? Não. É vida. Isso que é impactante. É demais. Quando você vê o batismo, eu me arrepio com isso. O evangelho é uma teoria? Não. Uma pessoa que está ali professando a fé, ou uma pessoa que está levando ali seu filho para ser batizado, por conta da sua fé, mostra o evangelho é real. Exato. O evangelho é real. Isso é incrível, né? Isso é incrível. E que Deus seja louvado. Hoje e sempre, Deus permita. E para que, o meu desejo e minha oração é exatamente essa, para que quando a sua igreja, não importa qual, quando você vê um batismo, que você fique arrepiado como a gente fica também. Fique alegre no Deus que salva pessoas hoje para a honra e glória do nome dele. Reflita mais sobre o batismo. Para quando você estiver refletindo mais sobre o tema batismo, você vai em águas profundas, né, para refletir da suficiência da obra de Cristo e como ela é real hoje. Amém. E para terminar de uma forma muito óbvia, se você não é batizado, almeje isso mais do que qualquer coisa. Mais do que qualquer concurso, casamento, filho, tá certo? Almeje isso para, como o próprio Cristo disse, quem crê e for batizado será salvo. Será salvo. É isso aí. Então, irmãos, é isso. Deus os abençoe. Mais uma vez, a gente pede para que você curta, compartilhe, divulgue. E próximo podcast vai ser sobre batismo infantil. Tá certo? Bom. Muito bom. E até lá, se Deus quiser. Deus abençoe, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.